Então, nós temos agora a função poética. A função poética, ela está com a ênfase na mensagem. Então, essa função poética, ela é caracterizada, né, nas obras literárias, né, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Então, vejam bem, sentido conotativo. Sentido conotativo das palavras significa que nós vamos ter as metáforas, né? Nós vamos ter algumas expressões, né? Como as figuras de linguagem. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, né? Das expressões, das figuras de linguagem, né? Por isso que aqui o principal da função poética, né, é o elemento comunicativo, é a mensagem, é aquilo que ele quer passar para a pessoa que vai ler, né, para o receptor, né? Então, você pode perceber que nesse tipo de função não pertence somente aos textos literários, né, no caso, os poemas, mas também ele pode estar presente em algumas expressões cotidianas, na publicidade, né, utilizando aí as metáforas, provérbios, né, as anedotas, os trocadilhos, a própria música, né, a letra das músicas, elas vão ter essa função poética, não é? Por quê? Porque ele vai estar com foco na mensagem. Então, essa mensagem, ela tem que estar bem elaborada, né, para tocar a pessoa que vai ler esse texto ou essa música, né? Então, nós temos um exemplo da música Choram as Rosas. Vamos observar aqui. Choram as rosas. Observem aí, ó. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. E eu me sinto tão perdido, choram as rosas. Observe aqui que ele está usando a metáfora. Olha, choram as rosas. Por que existe uma metáfora aqui? Porque as rosas não choram. Não é? Quem chora somos nós. Então, observe que ele usa a metáfora para dizer, né, que essa rosa aí, ela está com o sentido como se fosse uma pessoa, né? Por quê? Porque as rosas não têm essa habilidade de chorar, não é? Então, por isso que na letra das músicas, o que vai estar o foco é na mensagem. Qual é a mensagem que está sendo proposta na letra dessa música, né? Aí ele diz, ou seja, as rosas estão chorando, ou seja, alguém está sofrendo, né? Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Observem aqui, ó. Seu perfume. As rosas têm perfume, não é? Só que aí ele diz que esse perfume se transforma em lágrimas. Lágrimas significa o quê? Sofrimento, né? Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Então, observem aí que ele está sofrendo por amor, por um amor que não é correspondido. Então, a preocupação dessa função é falar do sentimento, né? E ele continua, chora minha alma como um pássaro de asas machucadas, né? Então, você observa que mais uma vez ele usou a metáfora na palavra pássaro, né? De asas machucadas. E assim, nos meus sonhos te procuro, chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Então, vocês observaram aí que nessa função, nós temos a função poética, tá bom? Então, agora vamos para a função fática. A função fática, ela tem o objetivo principal de focar no canal, né? O canal é o item mais importante dessa função. Ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Ou seja, vai ter uma relação entre o emissor e o receptor, tá? E o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, né? Nas expressões de cumprimento, na saudação, no discurso, ao telefone, etc. Então, observe aí que é o quê? Na conversa, no diálogo, nas saudações, ou seja, você vai estar sempre falando, né, com o seu receptor, e no discurso de telefone, por exemplo, você vai estar falando com alguém do outro lado da linha, e aí você vai usar algumas expressões, né? Você vai dizer alô quando você chama, ou uma pessoa liga para você, você vai responder com a palavra alô, né, logo de início, né?
Então, ele vai estar sempre focado na questão do canal, né, de manter essa comunicação. O canal pode ser o telefone, né, que vai estar ali mediando a sua fala, né, com o seu receptor. O diálogo frente a frente, um com o outro, vai estar ali conversando e sempre um vai estar puxando essa conversa, né, para não cair a comunicação. Então, o foco aí é o próprio diálogo, a própria voz humana está ali nesse diálogo. Então, essa é a função fática, né? Então, vamos seguir para mais uma função. Vamos lá. Nós temos aí a função conativa ou apelativa, que ela vai ter o foco no receptor. Então, o receptor quem é? A pessoa que recebe essa informação, que vai estar recebendo essa informação. E ela é chamada também de apelativa, né? A função conativa ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva. O que é persuasiva? Que significa que ela tenta convencer o outro, né, de alguma coisa, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é o receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades e discursos políticos, né? Porque todas essas a propaganda, a publicidade, o discurso político, eles têm a função de convencer o leitor, né? A pessoa que está vendo aquela propaganda, né? A pessoa que está ouvindo aquele discurso político. Então, ele vai ter esse poder de convencimento, tá? E aí, esse tipo de texto, ele costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, né? Com a presença dos verbos no imperativo e também o uso do vocativo. Então, o imperativo sempre vai estar presente aí, né? Nós temos agora um exemplo, observem aí. Olha só, como essa oração, a gente percebe que ela é bastante apelativa. Vejam bem, olha, Nossa Senhora da Aprovação, para ser invocada nos dias de campanhas urgentes. Né? Então, a gente já começa a perceber que há uma certa apelação, né, na linguagem dessa oração. Ó. Minha Nossa Senhora da Aprovação das campanhas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor dos clientes. Socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Observaram com a palavra socorre-me? Então está apelativo, né? Está muito apelativa. Vós que sois a santa protetora das campanhas mal compreendidas, a santa dos aflitos que refaz a campanha 5 vezes, a santa dos sem férias, dos sem fim de semana e dos sem feriados, proteja-me, ajuda-me, dê-me forças, coragem à minha campanha aprovada no final do dia sem pretexto. Atenda ao meu pedido. Então, vocês observaram, né, como ele usou o imperativo aí, proteja-me, ajuda-me. Né? Então, ele usa o imperativo para fazer uma apelação, né, para que a pessoa se sinta convencido de atendê-lo. Né? E aí nós temos agora a função metalinguística. E o foco dela é no código. Código, o que é o código? É a própria língua, no caso a língua portuguesa, né? A função metalinguística ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Desta forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Então, um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema. São alguns exemplos. E, é claro, nos textos metalinguísticos que merecem, né, destaque são as gramáticas e os dicionários. Então, observe que aí nas gramáticas, a gramática ela vai ensinar a própria língua, não é isso? O dicionário, por exemplo, o dicionário também, ele vai explicar o que significa a própria língua. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, o pronome. O que significa o pronome? O pronome é a palavra que representa um nome, um termo usado com a função de um nome, né? Um adjetivo ou toda uma oração que segue ou antecede. Então, você percebe que ele está explicando o código pelo código. Qual é esse código? A língua portuguesa. Ele está falando de uma classe de palavra, que é o pronome. Então, logo, nós vamos ter o quê? A função metalinguística, que é quando o código explica o próprio código. Esse código que é a língua,
tá? Para vocês não confundirem. É a própria língua portuguesa explicando ela mesma. Então é isso, pessoal. Hoje nós estudamos sobre a intertextualidade, compreendemos que ela pode ser explícita e implícita, que ela acontece de 3 formas diferentes, né? Que é a paráfrase, a paródia, aliás, de 4 formas, a citação e a alusão ou referência. E também falamos sobre a interdiscursividade. Esperamos que você tenha gostado e entendido. É isso, professora Sheila? Isso mesmo, gente. Então, vocês estudaram também sobre as funções da linguagem, né? Essas 6 principais funções que a linguagem possui, que é a função referencial, a fática, a conativa, a referencial, a metalinguística, né? A poética. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.